Olá, hoje nós vamos para mais uma aula e vamos falar sobre contaminação. A contaminação que gera tantas dúvidas, né? Nós vemos pessoas aí com dúvidas se a bebida está contaminada, se não está. Eu sempre comento que na dúvida é melhor descartar, né? Nós não precisamos correr risco em ficar com uma bebida que tem algum tipo ali de bactéria, algum tipo de fungo, né, gente? Então, na dúvida, descarte. Quero colocar também a importância de ter sempre uma matriz distante da onde nós mantemos os nossos lotes de fermentação. Se acontece alguma coisa lá, no nosso lote, ali onde nós temos os nossos vidros, nós temos uma matriz preservada, tá? Nós vamos falar um pouco dos micro-organismos, dos principais que acabam causando contaminação, que gostam do mesmo ambiente, né? E que acabam contaminando a nossa cultura. Existe uma variedade enorme de micro-organismos que estão no nosso ambiente. São fungos, bactérias, vírus, esporos que estão ao nosso redor, né? Que convivem no mesmo ambiente que nós e que nós temos que tomar cuidado para que eles não passem a conviver ali nos nossos lotes de fermentação, nos nossos fermentados. Então, cuidado com a higiene e a asepsia, né, gente? Com bancadas, com tanto o local onde permanece os nossos fermentados, como quando nós vamos manipular. Então nós temos como opção álcool 70, vinagre de álcool, cloro ativo. Então higienizar todo o local quando vamos fazer a troca do chá, fazer isso distante, longe dos horários em que nós estamos utilizando ali cozinha, outros alimentos, né? É bem importante, né? Um local também distante de frutas, verduras, um local arejado, flores, né, gente? Tem muita gente que gosta de planta, flores. Não é indicado que os nossos lotes permaneçam nesse mesmo ambiente. De acordo com o Michael Russin, que ele é diretor de um grupo, né, de kombucha, o mais comum que acaba contaminando, os contaminantes mais comuns encontrados no kombucha é o Penicillium notatum e o Aspergillus niger, né? O Penicillium notatum é aquele bolor característico verde, muitas vezes também ele dá aquela coloração verde claro, às vezes mais verde escuro, e o Aspergillus niger, ele é comumente branco, preto ou cinza. Existem inúmeros agentes contaminantes, mas esses são os culpados mais comuns. A levedura can. A levedura can ela é muito encontrada nas fermentações dos vegetais, tomate, pepino, beterraba. Quando se fazem esses tipos de fermentados, aparece uma película em cima, uma película esbranquiçada, que eu brinco que se você tocar ela se quebra, né? E isso acontece ali normalmente quando os vegetais. No nosso caso do Scooby, ele acaba, como tem a produção, digamos assim, a formação do biofilme, ele acaba dando aquele aspecto enrugado. Então a levedura can ela é muito comum na fermentação dos vegetais, né? Ela não oferece risco à saúde, então muitas pessoas que fazem fermentados de vegetais faz a indicação de retirar aquela película esbranquiçada sobre o líquido e consumir o vegetal. Então algumas pessoas acabam levando isso para o kombucha, achando que pode simplesmente tirar aquele Scooby e que não afetou a cultura. No nosso caso é diferente, porque ela afeta, ela muda o sabor, né? O odor, ela afeta a bebida. Então nem sempre o que serve para um outro fermentado, o método que nós vamos proceder vai servir para a nossa cultura, né? No caso de vegetais, às vezes se pode retirar e consumir o vegetal que ficou abaixo do líquido e não foi contaminado, porque a cultura fica ali na superfície, mas no caso do kombucha, ela vai se fazer presente nas outras culturas também, né? Ela vai passar a fazer parte daquela bebida na formação do próximo Scooby. Então, nesse caso, nós temos que descartar. A levedura can é um tipo, ela não é um tipo de mofo, mas uma levedura que precisa de oxigênio. E ela se forma quando nós temos açúcar na nossa fermentação e o pH cai, né? Ela gosta desse ambiente. Então, certos legumes mais doces são mais propensos a ter, como a beterraba, cenoura e pimentão, né? E também ela aparece muito quando a temperatura está mais alta. Nós temos visto muito aí no verão, em muitos grupos,
as pessoas divulgando, né, o aparecimento ali delas na cultura. Algumas pessoas preferem, como eu disse, remover, raspando a superfície ali do fermento, achando que pode recuperar, né? Mas no caso da nossa bebida, nós não devemos fazer isso. A levedura é uma camada fina, branca, acre, né? E ela tem um aspecto fibroso, ela dá uma enrugada quando é o caso do nosso Scooby. Muitas vezes nós nos deparamos com ela, né? E esse aspecto do Scooby já denuncia, né, a presença da levedura can, né? E nós devemos descartar tanto a bebida quanto o biofilme. É importante falar que nós sempre, não é sempre que nós visualizamos algo diferente na nossa bebida. Ela pode muitas vezes ter ali algum micro-organismo estranho, mas não mudar o aspecto da nossa bebida, não mudar o aspecto do nosso Scooby. Então eu sempre comento que é muito bom quando se altera, quando muda, porque você observa, vê que foi contaminado e você pode descartar. Mas existem inúmeros micro-organismos que passam a fazer parte da cultura e nós continuamos consumindo sem perceber, sem nos darmos conta de que ele está ali, né? De que esse micro-organismo, muitas vezes patogênico, está ali, né? Existem também leveduras selvagens que passam que estão em frutas, né? Que vêm através de frutas, verduras, que passam a fazer parte da nossa fermentação, sem que cause um dano a ela ou sem que cause dano a nós. O gênero Cândida. A Cândida, se vocês forem ver os estudos científicos que relatam, que vão pesquisar o que tem na bebida, praticamente 100% dos estudos, quando avaliam uma quantidade maior de Scooby bebida, eles acabam encontrando, né, as leveduras do gênero Cândida, que causam infecções para nós, né? Elas são em torno de 150 a 200 espécies, e muitas podem habitar o trato gastrointestinal, urogenital, a pele e a mucosa respiratória, né, nos seres humanos. Elas se tornam patogênicas quando a nossa imunidade cai, né? Quando nós temos o sistema imunológico comprometido. Então, causando às vezes infecção superficial ou invasiva e sistêmica. As infecções acontecem normalmente em recém-nascidos, em idosos, diabéticos, pós-operados, quem faz uso prolongado de antibióticos, de corticoides em transplantados, enfim, em pessoas que estão com o sistema, quando ele dá uma baixada ali no sistema imunológico, né, nós temos muitas vezes presente no nosso organismo, então as infecções aparecem, né? Eu coloquei aqui as espécies de levedura do gênero Cândida mais importantes do ponto de vista clínico: albicans, a glabrata, a tropicalis, a cruzei, né? Albicans, sendo que algumas já foram encontradas no nosso kombucha e ela não dá uma alteração à bebida. Nós consumimos ela sem saber que está ali. São pessoas que às vezes começam a ver quem tem... eu já vi vários relatos de mulheres, né, que tinham cândida e depois que começam a consumir a bebida, elas diminuem muito, né, os processos e as infecções, digamos assim, o aparecimento dela, e outras que começam a consumir o kombucha e começam a ter episódios graves de cândida. Então às vezes é uma bebida que tem poucas, tanto em quantidade quanto em variedade, acaba aumentando o sistema, acaba reforçando, né, o sistema imunológico da pessoa, né? Mas quando está em uma quantidade maior, aí acaba também agravando. Herpes, quem tem herpes, começa a aparecer muito herpes também, já vi relatos assim, também é da família ali da cândida, né? Que está presente na bebida e começa a dar esses episódios nas pessoas que estão consumindo. Eu coloquei aqui no final um trecho do estudo do Jaya Balan de 2014, onde fala, né, que a Cândida SP está incluído num grande número de bebidas de kombucha. Já foi encontrado a famata, já foi encontrado a obtusa, a estelata, já foi encontrado a cruzei. Então várias estirpes, várias famílias de Cândida já foram encontradas e se fazem presente na nossa bebida. Além, outros micro-organismos que podem estar, que já foram encontrados e que foram, sem que mude o aspecto da bebida em si, é o Bacillus anthrax, o Penicillium e o Aspergillus. O Bacillus anthrax, ele tem mais de 80 agentes infecciosos
e alguns são muito prejudiciais à saúde, outros não. Eles podem causar doenças cutâneas, né, que afetam a nossa pele, gastrointestinal ou respiratória. E ele pode ficar em latência por muito tempo, né, esse bacilos, até cerca de 200 anos, em locais que ele não vai poder, digamos, se desenvolver, né, num local onde não é propício para ele, mas a partir do momento em que o local se torna propício, que ele é levado daquele ambiente, ele passa de novo digamos, a estar vivo, né, sai desse processo de latência e começa de novo aí a se fazer presente no ambiente. Geralmente esses esporos estão no solo, nos animais herbívoros que eles são encontrados. O penicilino é um gênero de fungo e ele é comum, ele aparece ali no bolor do pão, ele aparece também em matéria orgânica morta, né? Tanto aparece também no queijo, cereais ou frutas. E algumas espécies causam infecções na pele, no trato respiratório do homem, né? No trato respiratório, no nosso trato respiratório, e também em pessoas que estão com o sistema imune baixo, e muito nas pessoas que estão aí com AIDS, né? Que tem aí também afeta o sistema imune, eles começam a aparecer, né? Nós diminuímos aí a nossa resistência. Também já foi encontrado em kombucha feito em condições anti-higiênicas. O aspergilo também é um patógeno comum, disseminado através do ar, né, em forma de esporos. Então eu sempre falo desse cuidado de como a corrente de ar, né, dos ambientes levam muitas vezes agentes contaminantes para a nossa bebida. Então ele também é encontrado em restos de comida como pães e batatas. Ele cresce e, né, o ambiente que ele gosta ali muitas vezes é planta, casca de árvore. Ele pode infectar o homem e causando reações, desde reações alérgicas simples, né, até formas pulmonares e cerebrais, né? Então também já foi encontrado na nossa bebida. Os nematóides, né, gente, os vermes do vinagre, como é chamado, que muitas pessoas criam eles, né, que os aquaristas criam para dar de alimento aos peixinhos bem pequenos. Os nematóides, ele pode estar na nossa bebida através da introdução de um vinagre contaminado, né, de um chá de arranque contaminado, ou diretamente através da mosca da fruta. A mosca da fruta, digamos, os nematóides, eles estão presentes, como nós temos muitas bactérias, né, presentes no nosso organismo, convivendo conosco. Os nematóides, eles estão presentes ali na mosca da fruta. A mosca da fruta, quando ela pousa sobre, se nós temos coberto os nossos vidros só com tecido, e porventura a mosca pousa ali e depois coloca ovos, e esses ovos caem na nossa bebida, ali nós vamos ter as larvas, né, que são da mosca. Os nematóides, eles não fazem, eles são uma outra espécie que estão convivendo, né, naquele organismo, nas mosquinhas da fruta. Então aí nós precisamos que a mosca tenha contato com a bebida, né? Então, ou através do vinagre contaminado, ou através da mosca da fruta, que é o agente que transporta, né, esse vetor, que é o nematóide. Ele está classificado entre um fitonematóide, né, e ele não causa nenhum prejuízo para o nosso organismo, então não vai nos causar dano, digamos assim, e ele vive em pH baixo, como o do vinagre, e ele se alimenta da cultura, da colônia do nosso scooby. Ele gosta de uma temperatura entre 15 e 30 graus, que é a temperatura normalmente que nós fazemos os nossos fermentados, e acima de 52 graus ocorre a morte, né, que é o que fazem muitas vezes ali a pasteurização do vinagre a 60 graus centígrados, né, quando os vinagres são pasteurizados. Os nematóides, como eu falei, não são prejudiciais à saúde humana, mas vale sempre estar examinando a bebida, né, gente, que eu brinco que não faz mal, mas é nojentinho, né? Já pensou? Quem já visualizou sabe a quantidade gigante, né, que tem, tá? Da mesma maneira, outros alimentos também nós precisamos ter cuidado aonde vamos armazenar, como eu comentei, a nossa cultura, cuidado com peneira, cuidado com esponja, cuidado com o local, né? Nós podemos, além de todos os contaminantes, mas nós podemos ter medidas de prevenção,
né, para que elas não aconteçam. Então, cuidar do local onde você deixa, chão, parede, sempre cuidar ali, colocar produtos que possam afastar formigas, que possam afastar moscas, né? Então, medidas de prevenção fazem muita diferença no nosso cultivo, né? E papel toalha eu acho mais indicado para cobrir, né, a nossa bebida. E se algum tipo de bolor, se algum tipo de contaminante, qualquer coisa, como eu falei, for encontrado na nossa bebida, o descarte é a melhor opção, né, gente? Se aconteceu com tudo, se descarta tudo, se busca um outro scoop, né, com uma procedência aí confiável, né? Nós temos também a contaminação cruzada, que é de uma cultura, né, de um fermentado para outro fermentado. Então, o ideal é você ter, eu tenho o bichinho do gengibre, eu tenho o gingerbug, vai para um canto, eu tenho o kefir de água para o outro lado. Se você recebe uma nova cultura, que você tem certeza da qualidade daquela cultura, você já tem o seu scoop, você já faz o kombucha, você recebe uma outra cultura, separe ela, não coloque no mesmo ambiente, porque nós temos também a contaminação cruzada, que é a passagem das propriedades daquela bebida, daquela colônia para outra colônia, nesse movimento do gás que sai e do oxigênio, né, que entra até mesmo da manipulação. É muito arriscado deixar no mesmo ambiente sem que se perca, né, essas propriedades. Então, o indicado é você deixar pelo menos, como eu falo, uma matriz, né, num local distinto, separado. Se alguma coisa acontece ali no nosso lote, na nossa fermentação, nós temos uma matriz para continuar, para iniciar novamente, né, a partir do zero, digamos assim, as nossas fermentações. Sempre cuidar, como eu falo, na questão dos nematóides, ela pode vir através do vinagre, mas pode acontecer na nossa casa. Então, uma vez por mês não custa ir ali com a luzinha do celular ao lado do vidro, né, você visualiza sempre, tira o papel, visualiza por cima, no escuro, né, gente, no escuro você coloca ali uma fonte de luz, né? Hoje o comum, mais fácil é a lanterna do celular, e fazer inspeções regulares, né? Porque pode acontecer, como pode vir, nós falamos tanto que o vilão é o vinagre de maçã, mas pode acontecer na nossa casa através da mosca da fruta. Então vamos cuidar com as nossas bebidas, cuidar com a higiene, né? Ter todo o cuidado para ter uma bebida de qualidade, tá bem? Por hoje é isso, nós ficamos por aqui no que se refere à contaminação, e até outro dia com a próxima aula. Um beijo!